mulher rara, este termo ele foi recuperado do termo espanhol, raro, que é bastante diferente do termo português, e aquilo que ele significa é uma mulher fora do comum, extraordinária, uma mulher que por alguma razão, e o curso tem várias mulheres que por várias razões foram escolhidas para entrar nesta lista, mas que fizeram algo na literatura único, exemplar. E isso pode ser um livro, pode ser a obra toda delas, pode ser um feito próprio, pode ser uma atitude absolutamente contra o sistema e que, portanto, as distingue das outras. Portanto, pode ter diversas formas e diversas razões. Na verdade, todas elas são muito diferentes. Eu não consigo falar delas todas, daquela seleção que eu fiz, de uma forma semelhante e nem sequer encontrar grandes pontos de ligação entre elas, a não ser este caso. E depois, um ponto de ligação muito grande no curso que as une todas é o facto de elas serem quase todas bastante esquecidas, ou seja, não pertencem ao cânon literário, à história da literatura. É um pouco estranho, elas se calhar até nem foram pouco lidas na altura, mas há um caminho para a literatura ficar sedimentada na história literária, que é o cânon literário, a academia, etc. E ao longo do século XX, esse cânon, essa academia, essa crítica literária, acabou por colocá-las um pouco à margem, não as refere. Tu tens histórias da literatura oficiais, enciclopédias ou os livros que nós estudamos nas faculdades de literatura, em que referem pouquíssimas mulheres. E as que referem, então, aí a partir dos anos 70, começam a aparecer algumas, mas, na verdade, antes disso houve muitas mulheres a escrever, com um relativo sucesso literário, que também era muito relativo nessa altura, não é? Não estamos a falar do que é hoje ser um escritor com sucesso literário, mas tiveram algum sucesso na altura, mas depois ficaram pelo caminho. E as que não ficaram pelo caminho, ainda hoje, são pouco reconhecidas. Mesmo aquelas que são míticas e que são escritoras onde os livros estão disponíveis, que esse também é outro problema, os livros não estão disponíveis. Numa esmagadora maioria delas não há livros, agora começa a mudar um bocadinho nestes últimos 10 anos, mas não havia sequer livros disponíveis, portanto eram livros de alfarrabista, livros em que se encontravam em sítios mais raros, lá está. E agora esses livros estão a começar a ser lentamente também devolvidos à história, estão a ser reeditados, normalmente também pela mão da família, de amigos, de pessoas próximas, mas na verdade são escritoras que publicaram muito naquela altura e, portanto, os livros até aparecem em alfarrabistas porque eram tiragens grandes, mas que ficaram por ali, não têm uma continuidade nas editoras. Já fiz muitas edições deste curso. Ontem dizia assim, num tom meio jocoso, mas verdadeiro, que se calhar em 100 mulheres tive 2 homens. E isto não é natural. Eu nem sequer acho isto nada natural nem normal, porque isto é um tema literário. Seja qual for o tema literário, deveria interessar a homens e mulheres. Os outros cursos que eu faço, surrealismo, literatura do século XX, literatura do século XXI, são cursos mais ou menos ela por ela, homens e mulheres. Há sempre mais mulheres, mas há muitos homens também. Neste curso não, eles não aderem em absoluto, que é estranho, não consigo entender muito bem porque não é um curso dirigido a mulheres em absoluto, é um curso que trata um tema de género absolutamente ligado à literatura e um lado talvez mais histórico, não é? De reflexão sobre porque é que estas mulheres desapareceram da história, não é? Portanto, tu pensares um pouco que caminho é que elas fizeram na história para terem desaparecido, para terem ficado esquecidas. Muitas vezes era uma opção delas, muitas vezes é uma opção da própria história, muitas vezes é uma opção familiar, etc. Mas, na verdade, eu achava que este curso inicialmente poderia interessar a homens, mulheres e a curiosos, porque os meus cursos não são feitos para académicos nem para pessoas da área, costumo dizer que são feitos para leitores e, portanto, seja qual for o leitor, seja qual for a pessoa que tenha interesse, queira saber mais, ou seja, é um curso adaptado a vários níveis de conhecimento. O que também é interessante, porque por vezes estou a falar de uma escritora e há alunos que se calhar sabem mais da escritora do que eu, daquela escritora específica, o que é muito interessante, que acabam por introduzir também algumas questões e algumas informações, mas este curso dirige-se a todas as pessoas no sentido em que eu acredito mesmo que dificilmente
as pessoas as conheçam todas. Portanto, levam sempre daqui nomes que nunca ouviram falar, nomes de que um nome muito característico, que é Maria Isabel Barreno, que toda a gente mais ou menos sabe quem é, ouviu falar, mas que nunca pegaram num livro dela, porque os livros estão todos também esgotados e desaparecidos. E, portanto, o objetivo do curso é um bocadinho esse. Mas sim, só mulheres é que assistem ao curso, infelizmente. Aliás, a descrição do curso tem uma lista, que devem ser 8, 9, e depois diz, e muitas outras, porque em todos os cursos há umas que entram e outras que saem. Portanto, tem também a ver com as minhas leituras, com o meu conhecimento, com as coisas. Depois isto é um mundo infinito de descobertas de escritores, porque falas de uma e essa fala de outra, e depois vem um cliente aqui à livraria que me fala de outra e eu vou ler. Portanto, isto é muito engraçado também como é que estas coisas, estes cursos, acabam sendo muito orgânicos também, tem a ver. E em todos os cursos há um aluno que refere uma outra escritora, portanto, ele está sempre em crescimento. A divisão do curso, a forma, assim, grosso modo, depois também é adaptável um pouco ao público. Em grosso modo, eu falo primeiro de uma história do feminismo em Portugal, porque a história do feminismo está diretamente ligada não só à condição de vida das mulheres no século XX, mas também à vontade que elas tiveram em falar dessa condição de vida que elas têm. E, portanto, falamos um bocadinho dessa história do feminismo, que é uma história que se inicia em grande força no final do século XIX e início do século XX, como no mundo inteiro, aliás. Depois falamos um pouco da história do século XX para as mulheres, quais eram os direitos que elas tinham, como é que elas viviam, quais eram as condições que elas tinham, porque nós depois esquecemos, não é? Muitas vezes que dizemos que as mulheres escreviam pouco, as mulheres não sabiam sequer ler e escrever, não é? Os homens sabiam muito mais e, portanto, há ali um lado histórico importante para esclarecer o que é que aconteceu. E depois vou introduzindo escritoras, porque se começa a falar da história do feminismo e dos anos 30, por exemplo, vou falar de escritoras como a Maria Lamas ou Irene Lisboa, e depois vou avançando, não é? Começo a falar dos anos 50, 60, então já posso falar de Celeste Andrade, o início de Maria Gide Carvalho, Maria Andina Braga, etc. E depois, quando vou aos anos 70, falo de outras mulheres, portanto eu vou introduzindo. No entanto, o final do curso, as últimas 2 sessões, são sessões de, quando estamos presencialmente, leitura e conversa sobre os textos. Online eu prefiro, se bem que estou a testar, que as pessoas leiam o texto em casa. No entanto, pronto, são coisas que vamos testando agora nesta nova forma de fazer os cursos, não é? Porque presencial é mais interessante no sentido em que lemos e as pessoas imediatamente partilham opiniões. Se lê em casa e o Zoom é um pouco mais fechado e, portanto, ainda estou a testar a melhor forma de pôr as pessoas a falar sobre os textos. Mas os últimos 2 dias é falar sobre textos, sobre leituras que fizemos, um pouco na prática ver o que é que elas escreviam e adaptar um bocadinho àquilo que estivemos a falar nas primeiras 2. É uma questão que o curso levanta muito importante e muito interessante, que é nós estamos num momento da história do feminismo de transição. Um momento de transição no sentido em que o feminismo, neste momento, é muito fácil acharmos que está tudo feito e que o caminho está feito e que é muito fácil as mulheres atingirem os seus objetivos, os seus sonhos, as suas ambições. Não é verdade, é óbvio que é fácil perceber também se pesquisarmos um bocadinho que não é verdade, mas há um lado muito importante neste curso e que esse é um lado, para mim, fundamental, em que eu estou mais do que nas escritoras do passado, estou um bocadinho a palpar terreno e, portanto, acho importantíssima também o input dos alunos e daquilo que eles pensam, que é um momento final, que não tem nada a ver com o conceito base do curso, a não ser mulheres escritoras, que é pensarmos no que é ser uma mulher escritora hoje. Qual é a diferença, o que é que elas sentem, porque o grande desafio do feminismo e dos estudos de género hoje é encontrar onde é que estão os desafios velados. Já não se diz abertamente, não é? Que a mulher precisa da autorização do marido para escrever. Já não se diz abertamente que a mulher não pode estudar, que não pode... já nem sequer se diz abertamente que uma mulher não pode fazer seja o que for. Não é? Abertamente, em princípio, as mulheres podem fazer aquilo que querem e podem seguir o caminho que entendem.
não é assim por algo que é muito velado, que está muito dentro da nossa cabeça, que está muito dentro da nossa, ainda de uma educação antiga, muito esclerosada e muito perversa. E, portanto, eu gosto muito desse lado do curso, que é mesmo a fase final desse pensamento. Não é? Será que é verdade? Estamos no bom caminho, sem dúvida nenhuma. As mulheres têm muito espaço para não só para escrever, se fosse isso era péssimo, não é? Para escrever, mas para serem lidas, para serem respeitadas, mas ainda há muito preconceito. E nós vamos falar muito desses preconceitos também, lá está, este preconceito que está dentro da nossa cabeça ainda, de todos nós, e que é muito difícil de combater. Essa é a verdadeira igualdade, essa é muito difícil.